Sejam bem-vindos, pessoal. Aqui é o Fast Software Delivery. Eu sou o Fernando e hoje a gente vai falar com você que é desenvolvedor. Vamos dar foco hoje mais no processo de desenvolvimento de software. O objetivo hoje é a gente falar, como está aí na tela, o primeiro passo para eliminar a ineficiência do desenvolvimento de software. A ideia aqui é justamente mostrar quais são os paradigmas e o que a gente pode fazer para melhorar, para acelerar o tempo de entrega de software e quais as práticas hoje voltadas para o desenvolvimento que a gente pode adotar para que a gente tire algumas amarras, algumas ineficiências que a gente tem no dia a dia do desenvolvimento e que a gente possa estar pronto para entregar uma versão no momento em que a gente desejar ou no momento em que o nosso cliente desejar. Então, vamos seguir. A primeira coisa, galera, então essa conversa aqui ela é bem focada para você que é desenvolvedor. Ontem a gente já fez uma primeira conversa mostrando a ineficiência de toda a esteira, de CI e CD, esteira de testes, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais concentrado aqui para a parte do desenvolvimento de software e que toca um pouco mais, portanto, o desenvolvedor. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender qual é o que fazer e qual é a mudança que a gente precisa fazer. Então, tem uma questão muito importante que eu tenho comentado, tenho falado aqui com uma certa frequência no conteúdo aqui no nosso canal, das principais práticas do desenvolvimento de software, e uma delas é o Continuous Integration. Continuous Integration, ele é o primeiro passo para que a gente consiga justamente promover mais produtividade e mais alinhamento junto com as entregas. Se a gente quiser habilitar, se quiser destravar as ineficiências do processo de desenvolvimento, o Continuous Integration, ele é o primeiro passo, principalmente se a gente tem uma equipe de desenvolvedores, mais de um desenvolvedor. Desenvolvimento tem alguns casos específicos que a gente tem um único desenvolvedor que faz aquele desenvolvimento solo de uma única aplicação e toca a vida sozinho, mas a gente tem outras demandas com outras equipes, com as squads, e é para esse público que a gente está falando aqui, que é justamente onde o Continuous Integration ele é o primeiro passo para que a gente consiga habilitar produtividade para o time, e se a gente quiser fazer com que esse time consiga fazer entregas menores e mais frequentes. Tá legal? Então, Continuous Integration, ele é o alicerce para que isso aconteça. Como é a primeira coisa que muda para o time de desenvolvimento, com o objetivo de entregar software com mais frequência e assim poder acelerar o tempo de entrega de software, quando você começa a escalar esse processo de integração contínua para mais de um desenvolvedor, para um time de desenvolvimento, isso leva a muitas mudanças, principalmente na atitude e no comportamento do time como um todo. A disciplina ela vai ser fundamental para que se consiga transformar o processo de desenvolvimento. Então, o primeiro passo é implementar o CI. E isso vai exigir uma mudança de comportamento, isso vai exigir uma disciplina. Por quê? Porque todos os desenvolvedores eles produzem código no dia a dia e precisam, cada um, à medida que evolui o desenvolvimento, precisa garantir, precisa assegurar que cada um dos pedaços que cada desenvolvedor está fazendo esteja funcionando. Então, você precisa ter o Green Build de cada desenvolvedor, de uma forma que não quebre, de que cada desenvolvedor, quando colocar o seu pedaço de funcionalidade, integrar o seu pedaço de código, ele não quebre o código durante essa integração que é feita na branch trunk ou na main,
como você achar melhor para tratar. Então, isso é um grande paradigma, é uma grande mudança para os desenvolvedores que estão acostumados com os métodos tradicionais aí, mas a integração contínua, uma vez colocada em prática como se deve, ela tem muita vantagem. Então, é aquela coisa, né? Até que você passe por essa experiência, até que você tenha feito isso, você não consegue imaginar como isso vai funcionar na prática. Você só consegue ter uma ideia das dificuldades. Mas no momento em que efetivamente você começa esse processo e percebe no dia a dia a melhora com a agilidade, com a produtividade, com a rápida triagem e identificação dos problemas que acontecem no dia a dia, cada desenvolvedor colocando o seu build, parando na hora que tem que parar para corrigir o build que está dentro da esteira. E no final eu vou dar um bônus aqui, galera. Vou trazer um bônus aqui para a gente, para vocês verem como que a gente consegue acompanhar todo esse processo e com os times de desenvolvimento e também dar uma visão para eles, para todos os desenvolvedores, do que está na esteira, o que está com pau, o que não está, quando que eu preciso parar. Enfim, vou dar um bônus lá no finalzinho para ajudar nesse processo, que é uma mudança muito bacana, é difícil, é uma jornada que não é fácil de fazer, mas que traz muito resultado para o time de desenvolvedor. Então, como eu estava falando, até que você tenha feito isso, você não consegue enxergar o benefício e só tem, inicialmente, só consegue ver objeções para mudar para esse formato. Porque parece dar a impressão que vai engessar, mas, na verdade, o que vai acontecer é destravar o desenvolvimento e o que o time vai perceber é que, de fato, tem progresso de funcionalidade por funcionalidade que é colocada na esteira. Você vê o crescimento da aplicação no dia a dia. É muito diferente de todo mundo desenvolver e nos encontramos ao término, na véspera do término da sprint, para que a gente integre os nossos trabalhos e liberemos uma versão para correr a esteira. Ao contrário, no dia a dia, as coisas vão se conectando e vão se percorrer e funcionar de uma forma que você percebe o estado funcional do software à medida que vocês começam a se conectar e integrar as coisas com mais frequência. Então, o grande desafio aqui é garantir essa mudança cultural no time, é garantir que essa mudança ocorra dentro dos times e que os times abracem essa nova forma de trabalhar. A grande mudança aqui, galera, ela está, principalmente quando a gente está falando de uma equipe de desenvolvimento, a gente está falando hoje das ferramentas, dos versionadores de códigos que permitem trabalhar de forma distribuída. Então, cada um está com o seu código offline e praticamente só fica online no momento de fazer o pull request, onde entrega de fato e faz o check-in para integrar com os demais trabalhos. E também o outro ponto da mudança é justamente com a integração de todas as alterações de todos os desenvolvedores para garantir que tudo esteja funcionando em conjunto, atendendo a expectativa dos times de negócio, do seu PO, e que não quebre uma funcionalidade existente, que não tenha impacto no desempenho da aplicação que já tem um bom desempenho, enfim, tanto funcional como não funcional. E para isso, galera, vai requerer uma fortíssima comunicação entre tanto o PO com o time, como a comunicação entre o próprio time, entre os desenvolvedores, entre os desenvolvedores e os analistas de testes e a área de negócio. Falando aqui agora no âmbito da Squad, do Application Team, que é onde a coisa acontece mais forte no dia a dia. À medida que o software passa
a ser promovido pela esteira, aí as demais equipes são envolvidas, e existe naturalmente vai existir uma outra colaboração, uma cooperação entre os times da squad, entre a squad, vamos falar assim, e os demais times de suporte, de infraestrutura, enfim, as equipes meios dentro desse processo. Beleza, galera? Então, isso é importante porque, para concluir, né? Então, aqui, ó, para toda essa mudança, a comunicação mais a disciplina da implementação dessa prática de CI é o grande golaço para se transformar o processo de desenvolvimento de software. Vamos seguir, que tem mais detalhe para a gente. O que é legal aqui? Então, vamos falar agora do impacto para os times de desenvolvimento. Então, o que a gente tem aqui? Para entender esse impacto, é importante que a gente entenda algumas métricas que eu coloquei aqui na tela para a gente acompanhar. Então, a gente tem o número de builds que passaram no estágio de build ou no estágio de commit, e o percentual de build que passou na etapa de integração contínua. Então, dois momentos, o momento do commit e do build, e o momento da integração contínua, isso é, se o seu build passou no estágio de build / commit, tem um gatilho que dispara o deploy da tua funcionalidade no ambiente, na esteira de CI/CD, e aí sim começa o processo da integração contínua. Quando ele fala que o build, o percentual de green build no continuous integration, significa o quê? Como é que foi o desempenho daquela funcionalidade que passou pelo primeiro gate de qualidade, foi para a esteira, e o que aconteceu com ele? Aí vem a rajada de testes, como a gente já comentou aqui, das diferentes perspectivas de teste na esteira, para ver o resultado de qual foi o desempenho dessa funcionalidade na esteira. O outro ponto, a outra métrica aqui é o tempo de correção do build que ficou vermelho. Então, aqui, o build ficou vermelho no primeiro estágio da esteira, no momento do commit do build, é o primeiro feedback que a gente tem. Esse primeiro feedback é o mais importante, um dos mais importantes, porque já é o mais próximo de desenvolvimento. Então, alguma coisa com relação aos testes unitários, ou se você espetou análise estática de código para verificar alguma qualidade, se você tem algum threshold, alguma regra para invalidar o build, de acordo com o número de issues críticas que aparecem em torno da qualidade, pode falhar o build. E também a mesma coisa pode acontecer se você espetou análise de vulnerabilidade de código e também setou para o build falhar, se encontrar alguma vulnerabilidade do tipo autocrítica, já para logo ali. Agora, avançou para a esteira, passou desse estágio, avançou para a esteira, vai executar os testes das diferentes perspectivas de teste, funcional, regressivo, não funcional. Então, é importante, ali é outro momento em que o build pode ficar vermelho, porque aconteceu algum erro funcional, algum erro regressivo, algum erro não funcional, e esse é um momento também onde o desenvolvedor tem que ficar de olho. No momento que ele solta o build passa e vai para a esteira, ele pode começar o desenvolvimento de outras histórias, mas ele tem que ficar de olho se aquilo que ele desenvolveu, que foi para a esteira, teve um resultado negativo, justamente para ter o rápido feedback. O feedback rápido que a esteira vai dar para a gente, é o momento da gente receber esse feedback e conseguir trabalhar com esse tipo de feedback o mais rápido possível. E aí a gente tem ainda as duas últimas, que é o percentual de funcionalidades que requerem retrabalho ou vai precisar de correção, que é justamente isso que a gente está falando. E qual é o nosso esforço para integrar o código para colocar uma funcionalidade de pé? Então, essas métricas vão dizer muito com relação à cadência, à dinâmica que o time de desenvolvimento está no dia a dia. Como eu falei, tem um bônus. No final, vou mostrar como que a gente pode ter uma visão geral de tudo isso e acompanhar, olho no olho, na real time, a situação do que está acontecendo
com o time de desenvolvimento. As duas últimas, galera, as duas últimas métricas que eu mostrei aqui, essas duas últimas aqui, de fato, elas são uma das maiores fontes de gasto de tempo e é onde as práticas ágeis conseguem, foram feitas para mitigar, né? Então, a gente está falando do percentual de funcionalidades que tem retrabalho. Aqui você tem a comunicação com o PO para resolver isso. O método é para isso, o framework de agilidade é para isso. E você tem aqui, com relação ao esforço para a integração do código, para colocar uma funcionalidade de pé, uma versão de pé, uma release para ir para a esteira, tem muito a ver também com a parte das dailies, que o próprio método oferece, que é onde os devs têm que discutir para montar a estratégia de como o código, como vão conectar e integrar o código de todo mundo e como é que esse código vai funcionar junto na esteira. Então, a própria prática de CI, se fazendo de forma correta, ela força o alinhamento e a comunicação do time. Porque, como eu expliquei, é completamente diferente de você deixar para integrar o código só no final do período do desenvolvimento, da sprint, onde você vai ver o resultado disso no final do estágio de desenvolvimento. E aqui não, você vê a evolução. Você já começa a antecipar os problemas no dia 1, que você integra o código e vai para a esteira. E a partir disso, se essa é a norma para se trabalhar, inevitavelmente o time precisa se comunicar. Tá legal? Aí, voltando aqui, se a primeira métrica é a métrica que se destaca no dia a dia de vocês, bom, aí com certeza vale a pena botar uma lupa, dar um foco nela, porque o CI é a prática que é para ser utilizada para, de forma rápida, resolver os problemas de todos os desenvolvedores que estão produzindo alteração no código e de alterações que não estão funcionando juntas. O CI é para isso. E para que isso funcione, os devs têm que manter o build verde, como a gente comentou, como sendo a prioridade do dia. A prioridade do dia para cada dev é manter o build verde. E, por último, o check-in do código na branch trunk ou main de forma regular. E para quê? Justamente para que todos os desenvolvedores sejam abastecidos com a versão estável, a versão que está em funcionamento. Porque essa versão que foi para a esteira, se tiver um problema, precisa parar e corrigir. Tá legal? E é aí que a gente vai ganhar velocidade e ver o progresso efetivamente. Quando o problema ocorre, os desenvolvedores param, corrigem o problema e a gente mantém o estado funcional do software e todos os desenvolvedores, para começar um novo trabalho, eles fazem a retroalimentação na sua área de trabalho, na sua feature branch da próxima funcionalidade, com a versão da trunk ou da main, uma versão funcional. Esse é o estado da arte para a gente produzir e destravar as ineficiências do processo de desenvolvimento e que vai permitir, vai habilitar que os times aí sim consigam fazer entregas menores e frequentes. Caso contrário, é ilusão achar que vai fazer entrega menor ou entrega frequente sem mudar nenhum desses aspectos que a gente está comentando aqui. Por isso eu tenho sido tão incisivo aqui nos últimos conteúdos do canal com a prática da integração contínua, porque ela é a primeira que vai ajudar a fazer essa transformação de forma que vocês consigam acelerar o tempo de entrega, obviamente sem deixar de lado a qualidade, com o objetivo de atender o cliente de vocês.
Então, por último aqui, é a integração do código de forma frequente, que reduz o retrabalho e o tempo gasto no dia a dia pelos times de desenvolvimento. Agora vamos dar uma olhada no aspecto, comentar um pouquinho a questão do trunk versus o modelo de branch de trunk versus o modelo tradicional. Tá legal? Já que essa é uma discussão que vira e mexe aparece na integração contínua, acho que é importante destacar essa questão, porque a gente tem vários desenvolvedores, cada um responsável por um pedaço de uma funcionalidade, e no final das contas, quando a gente vier para aqui, para a esteira, a gente precisa ter esse trabalho integrado com sucesso para que seja executados os testes, e se der algum problema, retorna e a gente corrige. Agora, o que é mais eficiente a gente trabalhar? A gente tem uma questão aqui que é a questão da utilização da branch tradicional, do estudo e da utilização da estrutura de branch tradicional. Então, ela é uma parte da estruturação do trabalho que traz organização, sem dúvida, traz organização para os times. Mas a questão, o grande problema, onde que gera, né? O grande problema. A integração ela fica muito custosa, porque você trabalha com o código de forma isolada, gerenciando a versão das branches, mas você não integra de forma frequente, né? Por isso que a integração ela passa a ser custosa. É muito difícil fazer a descoberta de quais códigos que não estão funcionando junto, porque é um conjunto de versões que é feito o merge desde a última vez em que foi feito o último merge. Então aqui você tem um gap maior, uma reversão de trabalho, ela é mais preocupante, porque aí sim você tem uma perda de trabalho é maior. Ao contrário de que se você tem a prática de fazer o check-in de forma frequente, com certeza, se precisar fazer uma reversão, é reversão para o último build que estava funcionando, e se você tem a disciplina, pode ser um trabalho das últimas 2 horas, pode ser um trabalho das últimas 4 horas que foram perdidos, mas é muito menor do que o trabalho, quiçá, de algumas semanas trabalhando no método tradicional. Além do que, como eu estava falando, o processo de merge ele é mais custoso, ele atrasa, justamente porque a descoberta, a investigação de problema, ela é muito penosa, muito demorada. E gera também muita ineficiência no processo de desenvolvimento, porque permite que os desenvolvedores continuem trabalhando com cada um com seu código separadamente, já que não tem a disciplina de fazer integração com frequência, e que vai ver no momento da integração lá na frente se tudo isso que foi feito vai funcionar ou não. E aí o esforço é muito maior para fazer a integração e para fazer a validação. Quando a gente passa a trabalhar no modelo de trunk ou de main, com branches mais curtas, feature branches, o modelo acima de long lived, que a gente fala, né? Branches que ficam abertas por muito tempo. O que a gente está falando aqui é de ter um conceito de feature branch, desenvolveu a funcionalidade, integrou, vai desenvolvendo, vai integrando, vai desenvolvendo, vai integrando, vai desenvolvendo, vai integrando, acabou a funcionalidade, a branch morre, cria-se outra branch para nova funcionalidade, a vida continua. O que vale é o que está na trunk ou na main. Aquela é a release quente, aquilo é, de fato, o software que está sendo desenvolvido. Então, e aí tem muitas nuances, né? Então, por exemplo, está se desenvolvendo a versão de um novo serviço e você tem uma nova funcionalidade. Como é que eu trabalho esse novo serviço com essa nova funcionalidade? Como é que eu trago isso à tona
no mundo trabalhando com a Trank. Então, aqui, por exemplo, em vez de você fazer a modificação no serviço para nova funcionalidade, você pode trazer a versão desse novo serviço para essa nova funcionalidade já na Trunk, já na release. Não precisa desenvolver ela de forma fartada. Por quê? No momento em que rodar os testes, a própria aplicação já vai fazer a chamada para a interface desse serviço, que é a interface que ele precisa ser chamada. Agora, se você está gerenciando versão nova e antiga desse serviço, a suíte de teste, ela tem que ser capaz de testar a funcionalidade com a versão antiga e a versão nova desse serviço. Agora, o legal é o seguinte, se após o teste da funcionalidade, você perceber que a funcionalidade funcionou bem com a nova versão do serviço, então, o que você faz? Você vai trabalhar com um feature toggle para habilitar e desabilitar as versões do serviço que você está utilizando, e você vai perceber se a funcionalidade que você está desenvolvendo funcionou de forma correta com a nova versão do serviço, essa passa a ser a interface oficial e você desabilita a interface anterior do serviço e fica depreciada. Você já faz o deprecate ali na hora. Ajuda até para os times fazerem a depreciação de código que não vai mais ser utilizado. Então, tem muito benefício para essa utilização dessa estrutura de gerenciamento de branches, trabalhando com o modelo de trunk ou modelo de main, porque sem esse modelo, galera, praticamente é impossível você conseguir trabalhar com o modelo de entrega menor e frequente. Se você realmente quer partir para esse modelo onde tem muito benefício, você precisa começar pela integração contínua e utilizar o método de gerenciamento de trunk das branches. Porque a integração do código frequente é o que reduz o retrabalho e o tempo gasto aqui. De novo, é repetição, mas é para reforçar um conceito que é mega importante para destravar a ineficiência do processo de desenvolvimento, galera. Como eu falei, aqui um bônus para vocês. Então, a gente está falando o quê? De build aqui. A gente está falando de qualidade de código, a gente está falando do estágio de build, do estágio de continuous integration, momento que o código vai para a esteira. Então, olha só, a preocupação com a integração do código, se o time está integrando o código ou não. Então, se vocês ainda não conhecem esse dashboard é um dashboard open source, ele é o IGEA, que foi desenvolvido pela Capital One, um dos principais internet banks dos Estados Unidos. Aqui ele mostra o escopo de trabalho na sprint. Então, aqui faz a integração com issue tracking, ferramentas de issue tracking, Jira, Trello, enfim, version 1. Aqui ele dá visibilidade do repositório de código. Então, ele mostra aqui, galera, a dinâmica e a cadência do time de desenvolvimento. E aqui ele está mostrando dia a dia quantas integrações de código existem, tá? Justamente para avaliar e acompanhar o time todo. O time todo tem condição de olhar aqui, e além das deles, que é feita no início da manhã, ao longo do dia, acompanhar por esse painel, esse dashboard aqui, de chão de fábrica, como eu costumo chamar, para a galera ver e ter ciência de que o código está sendo integrado, vocês vão se comunicar, vocês vão entender que isso está acontecendo. Aqui o build dessa branch de integração do código integrado. Então, aqui a gente consegue ver o histórico dos últimos builds, quais builds passaram, quais falharam, quantos builds estão sendo realizados por dia. Aqui a gente consegue ter uma métrica, uma aferição de qual é o tempo da execução do build. A gente pode até configurar qual é o tempo máximo que a gente espera que o build seja executado, e se ultrapassar, ele vai ficar aqui em vermelhinho, os builds que ultrapassarem esse tempo de configuração.
Aqui ele dá um resumão, quais foram a quantidade de builds executadas nos últimos 7 dias, nos últimos 14 dias. Aqui embaixo, a parte de qualidade de código, do momento do commit, do build, do primeiro estágio da integração contínua. Se você espetou o Sonar aqui para olhar a qualidade de código, se você espetou o Sonar para olhar a cobertura de teste unitário, da quantidade de linha de código, a cobertura, se você espetou alguma ferramenta para fazer análise de vulnerabilidade, o próprio Sonar, o Fortify, por exemplo. Se você espetou automação de testes funcionais regressivos aqui, para mostrar quando ele foi para a esteira, a versão foi para a esteira, qual a taxa de sucesso, falha e erro da rajada de testes. E aqui, galera, aqui a tua esteira. Aqui a tua esteira completa, mostrando quais ambientes estão ok, quais tiveram problemas, qual build que está em cada ambiente. Justamente, como eu falei, o desenvolvedor ele tem que estar antenado se o trabalho do último build paralisou a esteira, porque é onde os devs têm que voltar e resolver o problema para que a release volte a ficar estável o mais rápido possível, porque, lembrando, é a partir da versão dessa release que cada dev vai alimentar a sua base de código para fazer o próximo desenvolvimento da próxima história, do próximo requisito. E por último, galera, com relação ao build aqui, com relação aos dashboards, olha aqui, ó, o que é importante olhar aqui, ó, ele é um outro painel aqui que vai mostrar no dia a dia a tendência do teu time nos últimos 90 dias. Então, qual é a tendência dos resultados dos testes unitários, da cobertura, a tendência de cobertura com código com teste unitário, se a cobertura está aumentando, está estagnada, as issues de código, de qualidade de código, com a tendência, as issues de segurança, se está aumentando, se está diminuindo, a taxa de sucesso do build, se está aumentando ou está diminuindo, qual é o teu tempo de correção, a tua tempo de correção do build. Isso é muito importante, que a gente viu ali. Isso vai fazer com que mostre que a gente esteja aprendendo a trabalhar com essa questão de ter o feedback rápido da esteira ou do estágio de commit, e que a gente se mobilize para resolver esse problema o mais rápido possível. E aqui a tendência com relação ao status dos testes funcionais. Então, galera, você viu que a teoria que a gente falou aqui da estratégia da integração contínua, e a prática, vendo de onde vêm esses números, para que servem esses números e como que a gente pode acompanhar esses números, que vai ser fantástico no dia a dia de vocês, para que ajude a acelerar o tempo de entrega de software de vocês. Então, para a gente finalizar, para a gente recapitular aqui, a gente tem os últimos passos para a gente dar uma repassada nessa apresentação aqui que a gente fez. Então, CI é o primeiro passo para escalar o potencial de entrega do teu time, porque ele é um dos passos mais importantes para minimizar o desperdício, a ineficiência dentro do processo de desenvolvimento, pelos motivos que a gente já falou aqui: feedback rápido, captura e antecipação de problema rápido, correção rápida. Força os times a tratar os problemas no momento em que ele acontece, justamente com o propósito de manter o build estável. E aqui um conceito da Toyota: deu problema, stop the line, para a linha de produção para corrigir o problema. Por isso que tem qualidade. E aonde está o problema? Está no código, está no ambiente, está no deploy, está no teste, está nos dados. Isso é sinônimo de esforço e ineficiência. Se a gente trabalha com essa forma de, a cada pedaço, receber esse feedback, com certeza a gente vai ter uma recuperação e uma correção mais rápido, porque o processo de investigação e depuração ele vai ser mais rápido. Beleza, pessoal? Então,
Por hoje, era essa a mensagem que eu queria falar para vocês. Então, eu vou disponibilizar o vídeo lá no canal. Compartilhem. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal. Toda semana tem conteúdo novo com o propósito de te ajudar. Você que é desenvolvedor, você que trabalha com a equipe responsável pela esteira de CI/CD na tua companhia, o nosso propósito aqui é te ajudar a trazer qualidade e acelerar o tempo de entrega de software em 5 vezes. A gente se vê no próximo encontro. Até mais.